Agora no tópico 5, nós vamos começar o estudo de hidrocarbonetos insaturados, entre eles os alcenos e os alcenos. Os alcenos, então, eles contêm apenas átomos de carbono e hidrogênio, já que eles são também hidrocarbonetos, mas apresentam ligações duplas entre carbonos. Também podendo apresentar ligações simples entre carbonos e carbono e hidrogênio, mas tem que existir pelo menos uma dupla ligação entre carbonos. Os alcenos mais simples seriam o eteno e o propeno, aqui com 2 carbonos e aqui com 3 carbonos. Então tem que ter uma ligação dupla. O nome oficial são 2 carbonos et, ligação dupla en, e como o hidrocarboneto termina com O. Aqui são 3 carbonos, prop, ligação dupla en, termina com O, é o propeno. Esses 2 alcenos também eles têm nomes comuns. No caso do eteno é chamado de etileno e o propeno é conhecido como propileno. Então esses são nomenclaturas usuais. Os alcenos, eles de cadeias carbônicas pequenas, igual a esses 2, eles podem ser utilizados como monômeros na produção de polímero. Então o plástico, que é mais conhecido como polietileno, ele é um polímero onde o monômero é o etileno. Nós também temos um polímero chamado de polipropileno, onde o monômero desse polímero seria o propileno. Então, os alcenos eles recebem nomes da mesma forma que os alcanos, com o sufixo eno substituindo o ano dos alcanos, porque eno indica ligação dupla entre carbonos e ano indica ligações simples entre carbonos. Então, a posição da ligação dupla ela deve ser indicada por um número na hora de você numerar a cadeia carbônica principal de um alceno. E essa cadeia principal do alceno ela tem que conter os carbonos que formam uma ligação dupla. E você deve numerar essa ligação dupla da extremidade mais próxima. Você deve numerar essa cadeia carbônica da extremidade mais próxima da dupla, que é o que acontece aqui com o metilpropeno. Então você numera dessa extremidade, para dar menor número aqui, no caso o número 1, para o carbono da dupla. Então no carbono 2 você vai ter um substituinte metil. Então o nome desse composto poderia ser chamado de 2-metil-prop-1-eno ou metilpropeno, porque quando a ligação dupla aqui está no carbono 1, se ela tivesse do outro lado, você teria que começar a numerar daqui. Então o número seria 1. Então a única possibilidade para essa ligação dupla está no carbono 1. E o metil também não foi colocado o número dele aqui, porque a única possibilidade dele é no carbono do meio do carbono 2. Daí o nome metilpropeno. Todos esses compostos que aparecem aqui, eles são isômeros constitucionais, que eles apresentam a mesma fórmula molecular C4H8. Então você pode ter aqui agora um composto que não vai ter substituinte, que você vai ter a ligação dupla no carbono da ponta, você vai numerar a partir deste carbono, e o nome seria but1eno. Correto hoje em dia não é colocar esse número 1 aqui na frente, e sim no meio da palavra. Então você escreve but-1-eno, que é o mais correto, certo? Bom, aqui também vai aparecer essas duas estruturas onde a ligação dupla está entre o carbono 2 e 3. E essas duas estruturas existe um tipo de isomeria especial, que é chamado de isômero geométrico, uma vez que essa ligação π, que é a ligação que ocorre quando tem ligação dupla em carbono, ela faz com que a molécula, essa ligação dupla, ela não possa girar. Então, quando você tem grupos iguais de um mesmo lado, você chama de cis. E quando você tem grupos iguais em lados opostos, você chama de trans. Então, o nome correto, quando a gente mostra esse tipo de desenho, seria: numera a cadeia principal aqui, o carbono da dupla é o 2, então se tem 4 carbonos é but, é o but2eno. Mas antes você tem que escrever o cis, indicando que os grupos iguais estão do mesmo lado. Já nesse caso, a única diferença com esse composto aqui é que os grupos iguais estão em lados opostos, então esse aqui é o trans but2eno. Então essa geometria geométrica, cis e trans, ela ocorre em alcenos e também em compostos que têm cadeias cíclicas. Mas para poder existir essa isomeria, é necessário que os grupos ligados ao carbono da dupla sejam diferentes.
Ou seja, não é esse diferente deste, mas sim esse diferente desse. Então, para que ocorra esse tipo de isomeria, é necessário que esse grupo seja diferente desse e esse diferente desse, que ocorre aqui. Grupos iguais do mesmo lado é cis. Da mesma forma, esses grupos são diferentes e esses são diferentes, mas grupos iguais em lados opostos é trans. Aqui não existe esse tipo de isomeria, porque nesse carbono tem grupos iguais ligados a ele. Da mesma forma que nesse composto também não existe isomeria, porque tem grupos iguais tanto desse lado quanto deste, tá certo? Então, é possível existir esse tipo de isomeria cis e trans. E por que que essa rotação em torno da ligação dupla ela não pode ocorrer? Então, nós vamos ver aqui. Observe aqui que a superposição dos orbitais P na ligação π, ela está acima e abaixo do plano, tá certo? E você tem a ligação sigma aqui no meio, tá certo? Quando, então, a ligação sigma, carbono-carbono, ela começa a girar, uma estrutura passando do cis, que é o caso aqui, grupos iguais do mesmo lado, tentando virar trans para os grupos ficarem em lados opostos, a superposição dos orbitais ela diminui. Então, quando ela gira para 90 graus, como está mostrando aqui, essa ligação π ela quebra completamente. E para quebrar essa ligação π, você precisa de uma energia maior. Então, consequentemente, não vai existir uma rotação em torno da ligação π, a não ser que você tenha energia suficiente para que essa ligação se quebre. Então, você vai ter uma reação ocorrendo aí. Logo, então, os isômeros cis e trans, eles não se interconvertem facilmente, porque precisa de uma energia maior para quebrar essa ligação π. Daí você consegue, então, separar os isômeros cis e trans, e os isômeros cis e trans, como você pode ver no slide anterior, eles apresentam propriedades físicas diferentes também, certo? Podendo, então, ser separado pela diferença da sua temperatura de ebulição. Bom, os alcinos, eles são hidrocarbonetos que contêm uma ligação tripla entre carbono. Logo, os alcinos têm uma ligação sigma e duas ligações π entre os dois átomos de carbono. O alcino mais simples que existe é o etino. Et, 2 carbono, ligação tripla a gente coloca in e termina com O. Então é o etino. Ele é mais conhecido como acetileno, que é uma espécie bastante reativa. Quando esse acetileno ele é queimado, então na presença de oxigênio, sofrendo uma reação de combustão, no maçarico de acetileno, que isso é muito utilizado em soldas industriais, a temperatura chega em torno de 3.200 Kelvin, tá certo? Então por isso que ele é utilizado em soldas industriais devido à alta temperatura que é gerada na sua queima. Os alcinos, então, eles recebem nomes da mesma forma que os alcenos, mas você vai substituir a terminação eno dos alcenos, que indica ligação dupla, por ino, que indica ligação tripla, certo? Então, terminamos essa aula aqui e até a próxima aula.